nos envolva a todos em paz, em luz e amor, para que juntos possamos navegar, né, galgar, através desses ensinos trazido por essa espiritualidade, que nos ajuda na travessia de mais uma reencarnação. E falar, né, das decepções, ingratidão, afeições destruídas, né? Para nós é conhecido, né? Nós fazemos parte, mesmo doendo, fazendo tudo, mas ainda, para nós, é muito familiar. Porque mesmo que nós não estejamos vivenciando isso, a gente conhece alguém que esteja passando por essas decepções. E aí cabe a nós, né, estar olhando, observando, orando até para ajudar, se não de uma forma, mas pelo menos com as vibrações, né, envolvendo em orações, porque é dolorido. Quem já passou, né, por uma decepção, e quem de nós ainda não passou? Eu acredito que pelo menos pela minha idade, né, que já estou com mais de 6,3, então, para mim, já teve uma, duas decepções. E aí a gente fica se perguntando, por que isso? Aí, em primeiro lugar, nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda prevalecendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, são sentimentos que ainda nos dominam e que nós, graças a Deus, já com esse conhecimento da doutrina espírita, a gente já vai se alertando e não quer mais, né, nos comprometer. Podemos até estar sentindo, passando, mas a gente não quer o revide, né? E aí, quando fala lá, olha só, decepções, ingratidão, afeições destruídas. Dói, não dói? Então, nós vamos primeiramente procurar o significado dessas palavras, porque a gente sabe que nós estamos estudando não só para encarnados, para os desencarnados também, e que muitos estão estudando conosco, se preparando para uma próxima encarnação. E aí, eles vêm junto a nós, estudando, se orientando, né, para poder vivenciar nas suas próximas encarnações o que hoje nós já estamos vivenciando. A primeira coisa, o que vencer a ingratidão? Falta de gratidão, né? É aquele que só recebe e não sabe ser grato em um momento. E hoje eu recebi uma mensagem, foi muito interessante. Nada é acaso, né? A gente sabe disso. De um paciente já de idade de 93 anos, lá nos Estados Unidos, que ele teve internado com Covid. E ele recebe a alta. Só que na alta dele tinha um papel, né? Lá que estava o valor da conta do hospital, que não era nada, era bastante alto, né? E aí, quando ele é entregue esse papel com o valor do hospital, que ele olha assim, um tanto entristecido, todos os médicos se preocuparam, porque de repente ele não teria esse dinheiro para pagar. E aí o médico pergunta, conversa com ele, e ele dá uma belíssima de uma lição, né? Os médicos choram, porque ele diz que viveu 93 anos respirando o ar gratuitamente, sem nunca ter pago, nem com um pensamento de gratidão. E que em poucos dias, ele para respirar, ele pagou um valor altíssimo de um oxigênio, mesmo artificial, para ter sua vida. Isso é uma chamada, e os médicos choraram. Por quê? A ingratidão dói. Claro que Deus não se sente com isso, porque Ele nos conhece. Ele sabe que é o momento em que nos encontramos ainda, mas que seremos gratos pela vida
E aí, trabalhar, servir e amar. Esse é o maior meio de dizermos a Deus que somos gratos, servindo a sua criação. E aí vamos lá para outra palavra, né, que fala das decepções. O que é a decepção? É um sentimento de tristeza, de descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado, que representa um mal, um mal de desapontamento e fragilidade, qualidade de quem é frágil, aquelas pessoas que tudo machuca, que tudo magoa, é o que se considera sensível, que a gente vai entender que nada mais é de que um orgulho doentio, né? E a amargura, sabor amargo das coisas. É provado o seu próprio veneno. O tempo todo oferecemos veneno para o outro. Não fazemos careta. Mas na hora que essa prova é nossa, a gente não gosta, né? E aí vamos adentrar no estudo do capítulo que vamos estudar, que é Penas e Gozos Terrestres, né? No capítulo 1. E a pergunta, a 937, Kardec pergunta aos espíritos: as decepções que nos fazes experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também, para o homem sensível, uma fonte de amargura? Kardec se colocou lá, né? Ele sofre, é um homem sensível, né? É uma pessoa que, né, trata, aparentemente ele trata bem, mas será que trata mesmo? E aí os espíritos respondem a Kardec: sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que velaram mais do que, valeram, aliás, mais do que vós, e foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado, menosprezado, enquanto vivo, tratado como hipócrita, impostor, e não vos espanteis do que o mesmo aconteça convosco, que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que os receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta. E aquele que vos desprezam serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. E aí a gente já para pensar, né? Hoje, na atual situação, em que já nós adquirimos um certo conhecimento, não somos mais crianças, já somos bem madurozinhos, e tendo essa doutrina espírita que vem nos esclarecer que ninguém recebe o que não merece. Claro que Jesus não merecia. Tudo que Jesus passou foi dureza dos nossos sentimentos, né? Ele não merecia. Só que nós, olhando para nós, é diferente. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós não encarnamos como Jesus encarnou. Nós reencarnamos. E juntamente, junto com aqueles que no passado fizemos coisas erradas, conduzimos eles nos erros, abandonamos, fizemos N situações desagradáveis. É a questão da preparação do terreno. Na hora que plantamos, nós não observamos se o terreno está, né, bem cuidado, se a semente é boa, se vai trazer algum estrago. Não nos preocupamos
com a questão da estação, que também temos que nos preocupar, que na questão seria a estação da juventude, na idade aonde a gente deixa as coisas florir, desabrochar em nós de uma forma em desequilíbrio, em desarmonia com essa lei. E aí, nós estamos em volta, em torno com esses desafetos do passado. E aí nós começamos a sentir, né, esses desagravos. Só que não é isso que vai nos impedir de continuar fazendo o bem. Aí a gente já para pensar e diz: ainda bem que não sou eu que estou fazendo com o outro, estou recebendo. E aí trabalhar este sentimento para não revidar e não guardar em nós mágoas, né, que nos destrói, que elimina as nossas possibilidades de sermos seres melhores. E aí, falei, né, ô Mônica, que eu falo muito, né? E aí, o que a gente vai entender como isso? Que a amargura do homem aqui na Terra está em todos os campos da vida. E acaba a ele se desligar desse tipo, cabe a nós nos desligarmos desse tipo de sofrimento, não ficar, né, enaltecendo o sofrimento. Ao contrário, porque temos caminhos para sermos melhores. Então, só em pensar que não sou eu mais o causador desse sofrimento para outrem e que eu estou no momento de me equilibrar, né, e de ter um trabalho de renovação, aonde hoje eu recebo aquilo que fiz. Ou até posso não ter feito, mas estou vivendo uma prova de resistência. Quando a gente se coloca a fazer o bem, né? E que não temos que olhar a quem, temos que fazer o bem. Não importa se merece ou não merece, não nos cabe a nós julgarmos. Ao contrário, a oportunidade chegou, vamos fazer o bem. E aí a gente vai entender, né, que tem um sentimento maravilhoso para tudo isso. Chama-se compaixão. Compaixão é estar ao lado do outro. Então, quem é o infeliz nesse momento? Quem está recebendo as pedradas ou quem está jogando as pedras? E aí orar. E quando a gente fala de compaixão, eu lembrei de piedade. Porque a piedade, como diz os Espíritos, né? Lá na citação do Evangelho, no capítulo 13, no item 17, fala da piedade. Eu não vou ler todo, vocês depois até ler, só vou ler um pedacinho só para que a gente possa sentir esse sentimento, né? Que ele diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Por quê? Misérias e sofrimento? Porque esses irmãos que hoje estão fazendo esses demandos que já fizemos, né? E que estamos lutando para não fazer mais. Então, eles estão se comprometendo com a lei. E aí, quem é o infeliz? São eles. Nós já estamos acordando, despertando para esse sentimento de bondade, de misericórdia, de compaixão. E aí vamos mais. Lá aí vem a 3.8, né? As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando a sensibilidade? E na 37 até já teve a resposta para isso, né? E aí os espíritos respondem a Kardec: isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorso por isso.
Aí a gente lembra de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, mesmo não sendo ele que fez, né, com aquele irmão que devia ao seu pai e que o pai dele cobra e tira até o piano, tira a casa, tudo daquela família, aonde eles vão viver em situações muito difíceis, e por isso esse pai de família adoece e desencarna mais rápido. E quando André Luiz encontra, já melhorado, já vivendo em Nosso Lar, já no trabalho, que ele conhece esse senhor, ele se envergonha. Ele tem vergonha pelo ato do pai e por ele ter sido omisso, que ele poderia ter interceder por aquele senhor. E aí, esse senhor, né, já era um espírito mais elevado, e aí conversa com ele, pede para ele não ficar assim, né, que ele não teve culpa, aconteceu, até porque também tudo tem um porquê. É claro que não é porque no passado eu fiz isso, aquilo, que o outro tenha que me dar em troco, ao contrário, ele vai me devolver em troco se ele ainda está na questão da inferioridade. Mas se ele já galgou um caminho melhor, ele me perdoa. E como diz Jesus a Maria de Magdala, mulher, o amor cobre as multidões de pecado. Então, na escolha que nós vamos fazer, nas nossas encarnações, e aonde a gente vai se conciliar com o bem, então todo o bem é vertido para nós. É claro que a dívida existe, mas elas serão amenizadas, né? E aí ele vai nos trazer nessa questão do 38, né? Quando ele diz assim: isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-ás numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorso por isso. Hoje eu passei por uma situação aqui interessante. O condomínio não entra pessoas estranhas, né? Se identifica, diz para onde está indo, mas pela obra, não sei o que aconteceu, tocaram aqui a campainha, e eu saí até no terraço, olhei, tinha alguém lá embaixo, e era uma senhorinha. E aí eu perguntei, pois não? Aí ela disse, eu queria que você me arranjasse um dinheiro para pagar a passagem, que eu tenho que ir ver a minha filha que está internada, cada dia um fica, e começou a contar a história dela. E na hora eu estava até fazendo almoço, correndo com almoço, com as coisas que tem que fazer. Meu filho na sala, ajudando o meu sobrinho, ou meu neto, o sobrinho dele, com matemática, está tendo essas aulas online, né? E aí meu filho, mãe, que é? Eu digo, não, é uma senhora que está pedindo ajuda. Ele, mãe, como é que ela entrou? Aí começa aquelas coisas, não interessa. Vim aqui dentro, peguei o que tinha na bolsa, né? Que nem era muito, que eu não estou nem saindo de casa, eu estou sem dinheiro quase. E aí desci e levei. Aí eu fui lá, entreguei a ela e subi, que eu estava com muita pressa. Subi, dei para ela o dinheiro, mas depois veio assim na minha mente: ela não paga passagem, né? Já veio a primeira coisa. Olha só como a gente é inferior ainda, tá? Ainda acontece com a gente. Ela não paga passagem. Como é que ela... Aí eu comecei, aí depois veio outro sentimento de culpa. Ela poderia estar com fome. Na hora do almoço, por que que você não preparou um prato e não deu para ela comer? Aí começou a questionar um monte de coisa na minha mente, porque a gente vai estudando e a espiritualidade coloca as situações para a gente, tá? Coloca para nós, como é que nós estamos vivenciando. Você fala tanto de evangelho, você fala dos ensinos dos espíritos, de Jesus e tudo, como é que você está? Isso me doeu tanto, gente. Acredite, eu orei muito para que ela fosse ajudada. Mas o que que acontece? É verdade. Aí vem um outro pensamento. Deve estar todo mundo dentro de casa, filho, neto, pela idade, ela deve ter neto também. Um monte de pessoas preguiçosas e que essa senhora sai para buscar o sustento. Porque eu trabalho com a obra social Antônio de Aquino e isso é muito normal naquela convivência. Então, me vê isso, me vê um monte de coisa. Por quê? A gente já está incomodado com a vida do outro. Não é na questão do incomodado para poder ficar julgando. Não, é para servir mesmo, é para ajudar.
Aí eu pensei, meu Deus, eu perdi uma oportunidade de fazer o bem, de fazer melhor. Porque, na verdade, eu dei um dinheirinho lá, mas só transferi. Não houve um sentimento de ajuda ali. Eu simplesmente transferi para ela, enquanto eu poderia ter feito mais. Mas que Deus abençoe aonde ela estiver, ela seja ajudada, né? Isso é para ver como é que nós ainda estamos, a gente perde a oportunidade de servir, né? E aí nós vamos entender quando ele lá, né, vem falar dessa questão da ingratidão. É sempre uma decepção humana, o indício de ser dirigida, principalmente quando vem por parte de um amigo ou membro da parentela familiar. Tem lá, né, no Evangelho, capítulo 14, o item 9, Santo Agostinho nos trazendo a ingratidão dos filhos. Por quê? Porque a ingratidão não é o estranho que nos faz. Vai doer, vai naquela hora, depois a gente até esquece. Mas é quando é dos seres amados, aquele que nós nos dedicamos. Quantas vezes a gente escuta a mãe dizer que deixou de viver, de curtir a sua vida, para trabalhar, para que o filho se formasse, a filha, para que eles tivessem isso, tivessem aquilo, e hoje em dia são esquecidos por eles. Ou melhor, nós temos o compromisso com esse espírito. Nós recebemos, o Pai nos confiou, e cabe a nós, né, prepará-los. Não é botar eles numa redoma, nada pode, não. Prepará-los para a vida. E aí, uma das coisas é a educação, né? Essas questões. Mas, acima de tudo, a principal tarefa nossa é de aproximar esse Espírito de Deus. Se nós conseguirmos isso, o trabalho está feito. Então, esse abandono não vai acontecer, porque eu preparei esse espírito para ser um homem de bem. E aí eu não me fiz serviçal dele, servi a ele, mas não como serviçal. Mas quando a gente bota em uma redoma e que ele é diferente de todos os filhos dos outros, meu filho, isso não. Aí a gente está preparando para nós mesmos a nossa sentença. Quem é esse espírito que chega no teu lar? Né? Quem é ele? Poucos são os amores do passado. A maioria são cobradores mesmo. E a gente ainda fortalece esse sentimento de egoísmo e de ingratidão. E aí a gente vai ver que quando é alguém querido nosso, dói muito profundo. Porque a gente ainda tem isso. Coloca na mão do outro a nossa felicidade. Ah, eu só posso ser feliz se meu filho fizer essa faculdade, se minha filha casar com fulano, se meu marido fizer. Aí a gente começa a transferir para o outro o que é nosso. Eu perguntei se ele quer fazer, se ele quer isso. Aí a gente sofre. Sofre as decepções, né? Porque a gente tem uma questão de poder produzir o outro, esquecendo que ele também traz consigo todo o manacinal para a sua encarnação, já foi preparado no mundo espiritual. Quando ele vem para reencarnar, ele já traz na sua bagagem, né, todo o esquema já, religião, profissão, casamento, se ele vai, se eles vão ou não vão, o que for. Para nós, pais responsáveis, cabe ser os facilitadores, mas trabalhando de uma forma aonde não podemos jamais, né, estar no seu livre-arbítrio de poder dizer, não, isso aqui é que eu faço. Faz direitinho. E, às vezes, o filho obedece, não por respeito, nem por amor, mas é por imposição, porque depende financeiramente da gente. Então, cuidado que a gente tem que ter para não se decepcionar. Quando a gente olha para o outro como um ser, um espírito imortal como nós, a gente vai se acalmar. Vai dizer, aí tudo na vida da gente é ganho, né? Não é por felicidade na mão do outro. A minha felicidade está comigo, naquilo que eu busco para mim. Porque Jesus foi bem claro quando pede para que construísse primeiramente o reino de Deus em nós. E tudo nos seria acrescentado. E aí, ele vai
lá na questão 939, falar das uniões antipáticas. Aí isso é difícil, né, gente? Mas é muito interessante. Como é que a espiritualidade vai nos envolvendo para que a gente se iluda, né? Quantos casamentos, quantas coisas se destroem, não tiveram a sustentação. Por quê? Porque só foi percebido o externo, o periférico. A gente deixou de olhar o interno. E aí vamos lá numa pergunta. Essa pergunta faz assim: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição, de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Quem são? Olha lá. Nós hoje vamos dar aula do livro Dramas da Obsessão. E a gente está vivendo um caso do passado, onde três se envolveram, né? O amante que traiu, junto com a esposa do amigo, e o terceiro, que era o escravo, veio junto, e houve toda uma questão que acaba que, né, na encarnação atual deles, formam esses três, marido, mulher e filho. E vem toda uma questão dela se torna paralítica, doente, e ele ainda continua na traição. Então, hoje a gente está vivendo muito isso, e hoje eu mesmo já, aqui dentro, já balançou um pouco, né? E aí, quando a gente trabalha com a família, o estudo é muito importante, esse estudo da família, que tem no Leon Denis, tem na obra social, que aí a gente vai buscar, né, essa questão que é uma família. União de espíritos que já viveram, né, em outras situações e que agora se reúnem para se ajudarem. E aí, a gente tem uma pergunta, quando vamos falar lá do casamento, primeira pergunta que a gente faz, numa das primeiras aulas: você vai casar para quê? Aí todo mundo grita: para quê? Para ser feliz, né? Quem é que não quer ser feliz? Todos nós. Aí a gente torna a pergunta novamente, já fecha mais a cara: você vai casar para quê? Aí o pessoal já balança um pouco. Aí daqui a pouco fica assim: não sei o quê. Aí, para ser feliz, então não case. Como? Não, se você vai casar para ser feliz, você está botando a responsabilidade na mão do outro. Agora, se você vai casar para fazer o outro feliz, case. Porque aí você não está esperando a sua felicidade da mão do outro. Aí eu lembrei de um caso de uma amiga que ela, na lua de mel dela, né, casou, viajou, e aí ela, de manhã cedo, levantou, fez a sua caminhada, não sei lá, pelo hotel, e pediu um pão doce, gulosa, tá? Um pão doce cheio de creme, de coisa. Ela gosta. E achava que o marido gostava, porque ela só conhecia o noivo, não conhecia o marido, que muda, né, gente? E aí pediu lá, arrumou a mesa lá dentro do quarto e tudo, aquele pãozão bonito, gostoso, cortadinho. Aí ele tomou banho, veio, né? Quando ele chegou na hora, ele comeu tudo, menos aquele pão. Aí ela ficou triste, emburrou, né? Porque ela tinha colocado ali, né, com tanto carinho para ele comer aquele pão. Aí passa aí, quando foi depois lá nos passeios dele, aí ele: fulana, você está tão calada, o que aconteceu? Aí ela: nada. Não, você não é assim. Que aí a gente já começa a mostrar quem somos, né? Quando a gente está no período do namoro, noivado, é um momento do encantamento, do envolvimento. Que hoje em dia, né? Como é que os jovens estão perdendo isso? E que é bom, é muito bom. Isso vai solidificar a união.
né? Essa questão do encantamento, e que muitas mulheres, depois que casam, acham que acabou. Não, para quê? Antigamente o namorado ia chegar, o noivo ia chegar, eu tenho que tomar banho, tá cheirosa, penteada, bonita, sorridente. Depois que eu casei, já segurei. Que engano, né? Lei do engano. Agora que eu tenho que me cuidar mais, agora que eu tenho que envolvê-lo mais, como ele também. Para os dois, é ambos, né? Procurar, né? Manter essa chama, esse fogo, para que a gente tenha prazer de estar junto. Mesmo que seja só para conversar, ver um programa, assistir um filme, não importa, mas tem que ter essa empatia, tem que ter esse sentimento de envolvimento. Não podemos deixar perder o encanto. E aí, a gente também costuma dizer que a gente casa, se encanta com a embalagem. Que depois, quando a gente vai ver o produto lá dentro, já não é tão maravilhoso assim. Porque com o passar do tempo, nós envelhecemos, criamos umas gordurinhas aqui, outra ali, rugas, cabelos brancos, né? Muitos dos homens criam barrigas, ficam careca. E a mulher também, porque somos seres, estamos em corpos. E aí a gente se desencanta e começa a procurar coisas que não eram para ser. Então, quando existe a questão da amizade, para que essas uniões antipáticas não aconteçam, a gente solidifica através de uma amizade, que mesmo que o casamento passe pelo momento de dificuldade, se for o caso até de separação, é melhor separar do que seres inimigos. Mas quando tem amizade, mesmo separado, a amizade vai continuar. E aí perguntas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado. Olha, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu amo tanto que só o meu amor vai dar para aguentar o casamento. Eu não aguento. Porque uma hora você vai cansar, não vai dar. Se não houver os dois lados trabalhando, regando essa plantinha, fica difícil, tá? Afeições. E que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão. Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e o mesmo ódio. Tinha um amigo nosso lá do Abel, né? do CEASA, Centro Espírita Abel, que ele já está na pátria espiritual. Eu ria muito com ele, porque ele dizia, Niete, nós muitas vezes estamos casados com o nosso inimigo. Nós dormimos, dividimos a nossa cama com o nosso inimigo. Então, vamos dormir com o olho aberto e outro fechado. Não fecha os dois. E eu ria muito isso com ele. E aí a gente vai entender quem é esse que está do meu lado, né? Que muitas vezes um lado está lutando para ter esse equilíbrio, para ter esta convivência, mas o outro faz tudo ao contrário. E que muitas vezes a gente diz como é que fulano suporta. Por quê? Antes de reencarnar, nós temos todo um preparo com o plano espiritual, com os nossos guias e mentores. Vamos saber que vamos vivenciar, vai ter momento de tentações, né? Vai ter momento de muitas dificuldades, mas se um perseverar e buscar o quê? Buscar a Deus, a Jesus. Por isso que a oração é muito importante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem que diz que um que ora no lar, ele sustenta, ele é a pilastra daquele lar. Então, vamos ter e trabalhar, pedir, envolver esse irmãozinho ou essa irmã, né? Que muitas vezes são até os nossos próprios adversários, que continuam na pátria espiritual, lá no mundo dos espíritos e estão em sofrimento, infelizes, e que também não querem que a gente seja feliz, e está vendo que a gente está vencendo com dificuldade, em lágrimas e tudo, mas estamos lá perseverando, não caindo de novo nas esparrelas da vida, e aí eles estão ali,
né? Vamos ver até onde ela vai segurar. E aí vem quantas coisas nós vamos vivendo, e se a gente perseverar e ver que esse irmão ou essa irmã, que pode ser de um lado ou do outro, é um filho de Deus como eu, e que precisa, né, que eu possa exercer esse meu sentimento de compaixão, de caridade, para manter esse espírito não junto a mim, porque a gente não pode escravizar ninguém, mas para ajudá-lo a promovê-lo à condição melhorada. E Maria, aí, como é que isso vai surgir? Oi, querida, está falta faltando com 5 minutos? 5. Tá bom, vou fechar. E Obrigada. aí, vamos lá. O que, que ele diz? Vou lá no comentário. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Depois, quando não são os que acreditam, amar perdidamente, porque apenas julgam pela aparência e que, obrigado a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer, só que experimentam um encantamento material. Então, a gente é envolvido, porque se de frente logo eu já soubesse quem era, eu não ia aceitar. Então, tem todo aquele encantamento para que nos iludamos e depois, quando a gente passa a conhecê-lo, a gente já está muito mais do que comprometido. Vem os filhos, né? Porque aí não será mais um corpo, dois corpos, será um corpo só através desse corpo dos filhos. E em nome desses filhos a gente vai trabalhar uma situação melhorada. Se não der, é preferível separarmos do que tragédias, né? E lá na 940, pergunta Kardec, não constitui igualmente fonte de desabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Aí seria uma questão, né? Independente do que for, tem que viver. E antigamente os casamentos eram assim, né? Nós éramos preparados para casar e viver até o fim, fosse feliz ou não, não importa, mas tem que viver até o fim. Hoje em dia, não, né? E sabe por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente não é obrigado a viver no sofrimento. A gente nasceu para ser feliz. Agora, também não podemos fazer o outro infeliz. E aí, os espíritos respondem: amaríssimos com efeito, essa, porém, é uma da infelicidade de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis, não da lei de Deus, ó. É a nossa lei, a lei do homem, né? E principalmente pela dureza dos nossos corações. Então, a falta de simpatia que muitas vezes se verifica entre pessoas que vivem juntas é resquício de vidas passadas que volta à tona para ser desenvolvido. E cabe ao ser humano mais adiantado entre os dois, porque sempre vai ter um mais evoluído. Então, esse se preparou para aquela situação. Então, cabe a esse mais desenvolvido ajudar o que está caído. E aí eu lembrei, só para fechar, de um caso que o Altivo contava muito, de repente, até vocês sabem também, que ele costumava contar de uma trabalhadora da casa, uma senhora, que o esposo bebia, que era muito complicado, e ela, né, segurou o casamento. E ela contou um dia para o Altivo que ficaria com ele até morrer, porque na próxima encarnação ela não viria mais com ele. Então, ela ia cumprir naquele. Aí, doutor Erma, como sempre, ao lado do senhor Altivo, né, falou, diga para ela que nessa ela está suportando ele, mas na próxima ela vem para amá-lo. Então, vamos aprender a desenvolver o sentimento do amor de uns pelos outros. Se eu não posso mais amar como homem da minha vida, ou como a mulher da minha vida, eu vou amar como meu irmão em Cristo. Eu vou buscar esses meios para envolvê-los. É uma alma que está doente e que precisa de cura. E Jesus diz: eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolva e que a paz de Jesus
juntamente com toda essa espiritualidade, possa nos ajudar a manter um pensamento equilibrado e o sentimento de servir, amar, servir sempre. Esse é o dilema de nosso Mestre Jesus. Uma boa noite e muito obrigada.